E hoje, no nosso Dicas de Leitura, nós teremos a alegria de conversar com Fábio Garcia, ele que é responsável pelos 2 livros publicados que iniciaram esse quadro. Então, estaremos conversando com o historiador, com o editor, escritor, doutorando em educação, que tem feito a diferença no nosso cenário literário em Florianópolis e em Santa Catarina. Muito obrigada, Fábio, por estar aqui conosco. Obrigada pela parceria. Tem sido uma caminhada não somente no Clube da Leitura, mas também nos processos formativos da Rede Municipal de Educação. E é uma alegria conversar contigo, sabendo agora outros aspectos. Nós gostaríamos de conversar aqui sobre o editor. Como surgiu? Como nessa tua caminhada, então, de pesquisa, de escrita, surge esta situação de ter uma editora tão importante? Bom, acho que a gente, enquanto ator social, agente social, a gente por vezes é impelido a ocupar alguns lugares sociais. Então eu costumo dizer que eu nunca tive uma pretensão de ser escritor. Como militante do movimento negro, percebi a necessidade de termos uma história catarinense focada na trajetória dos indivíduos de origem africana. E isso não está posto, ou não estava posto na nossa literatura, no nosso teatro, nas artes, de forma ampla e de fácil acesso. Então alguns setores, algumas pessoas sabiam da existência de um outro, por vezes o nome de Cruz de Souza sobressaindo, por outras vezes o nome da deputada Antonieta também aparecendo, mas eram, digamos, os 2 nomes de exceção da história catarinense. À medida em que eu fui me aprofundando da história do Estado e, sobretudo, da história da população negra desse Estado, eu fui vendo a riqueza e a diversidade dessas trajetórias. E chegou um momento em que a gente viu assim, olha, dá para contar isso e dá para tornar isso um produto, um nicho de mercado, uma linha editorial. Então, a editora Cruz de Souza, ela nasce no ano de 2018 com a proposta de valorização dos escritores e da temática negra em Santa Catarina. Fábio, nesse início de conversa, tu já citou nomes potentes da nossa literatura catarinense. E aí, entre eles, o nome da editora. Então, explica um pouco essa escolha. Bom, quando a gente vai procurar um nome para ancorar uma empresa, uma ideia, mais do que uma empresa, uma ideia, um movimento, eu busquei na história catarinense algo que fosse representativo. E qual o nome mais representativo da nossa literatura? É Cruz de Souza. Nós temos uma pérola, um diamante negro, assim como ele era chamado por Ildefonso Juvenal, na literatura. E esse personagem não deve ser menosprezado. Então, se a gente tem um tesouro, um grande tesouro, a gente tem que valorizar, lapidar, cuidar dele. E assim é Cruz de Souza. Então, Cruz de Souza em vida já foi um grande motivador, um grande incentivador da literatura no Brasil, em vida. Após a sua morte, ele incentivou diversos grupos literários, de futebol, teatro, companhias diversas, clubes negros, que carregaram o nome Cruz de Souza. Isso tudo ao longo do século XX. Então, para o início do século XXI, nós nessa caminhada dos anos, já 25 anos no século XXI, mais uma vez renovando o simbolismo, a força e a potência do poeta e escritor Cruz de Souza. Então, conversamos agora um tanto sobre a editora e a importância, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre como surgiu o Fábio Escritor e a tua primeira publicação. Bom, minha primeira pesquisa surge a partir de um personagem da história, da música catarinense chamado João Rosa Júnior, que é um maestro, poeta, nascido no final do século XIX, que viveu até os anos 30. Conheci o neto dele num ônibus
ao acaso, não conhecia o neto dele, sentei ao lado, surgiu um assunto, começamos a conversar e disso comecei um trabalho sobre João Rosa Júnior. Quando eu fui para os jornais, eu encontrava pouca coisa do João Rosa, mas encontrava muito sobre Ildefonso Juvenal, né? Que depois eu passei a ser o biógrafo de Ildefonso. Naquela época, Valesca, eu ainda estava na graduação de História, na Universidade Federal de Santa Catarina, e fazia capoeira, né, junto com o meu mestre, Dimival. Então, o mestre Dimival tinha uma pretensão para mim, ele tinha outros planos para o discípulo dele, que era que eu me tornasse aqui um escritor da história da capoeira. Quando me aproximei, então, do período da conclusão do curso, da tão temida monografia, o meu mestre queria que eu escrevesse algo sobre a história da capoeira. Então, o Fábio, escritor, começa com um não para o mestre dele. Quando eu tive que dizer para o meu mestre que eu não ia escrever sobre a capoeira, mas eu iria escrever sobre o João Rosa Júnior. Volta para o João Rosa, tá? E aí eu bati o pé, não, eu vou fazer sobre o João Rosa. Fiz o meu projeto todo em cima do João Rosa, e aí o Ildefonso atravessou a fila e falou, não, tu não vai contar a história do João Rosa agora, tu vai contar a minha história primeiro. E aí sai um livro chamado Negras Pretensões, um livro que foi adquirido pela Secretaria Municipal de Educação, isso lá por volta de 2008, 2009, então já tem uma certa trajetória nisso. E de lá para cá, fiz parte de outras organizações, de outras publicações, a exemplo do Africanidades Catarinenses, junto com a professora Girosi Romão, o professor José Bento e a professora Maria de Lourdes Mina. É um livro que foi incorporado na rede estadual e municipal de ensino em Santa Catarina. E depois de lá para cá, vários outros títulos, né? Bastante Ildefonso Juvenal, Gustavo de Lacerda, depois da morte do meu mestre, um livro biográfico sobre a história dele, sobre João Rosa Júnior e tantas outras obras. Então, Fábio, tanto a tua escrita quanto a escrita dos autores que compõem, né, a editora, trazem essa temática da ERE, né, forte. Como tu vês essa questão desse acervo para a formação de profissionais, para a inserção na rede municipal de educação e em outras redes? Como é o teu olhar sobre esse acesso à literatura? Bom, acho que tem duas questões importantes aqui, né? Essas trajetórias vistas como conteúdo e a metodologia de pesquisa enquanto epistemologia de pesquisa. Então, enquanto conteúdo, a gente está trazendo um referencial para os professores totalmente novo. Poucos tiveram acesso às obras de Ildefonso Juvenal, Antonieta de Barros, próprio Trajano Margarida, né, um grande poeta e compositor do início do século XX, João Rosa Júnior. Então, quanto conteúdo, esses materiais, eles são fundamentais. E há uma outra dimensão, uma outra camada de interpretação desse material, que é a sua dimensão epistemológica. Porque os pesquisadores que se debruçam sobre essas trajetórias de grupos, pessoas, modos de fazer, de ser, estar no mundo, estão trazendo novas perspectivas, novas ferramentas teórico-metodológicas, né? Buscando novas fontes, revisando fontes que a historiografia catarinense, por exemplo, disse que não existiam. Então, quando a gente pega uma crônica de Ildefonso Juvenal, publicada na década de 50, 1950, onde ele afirma que a primeira pessoa, a primeira mestra dele foi a mãe dele. A mãe dele foi a primeira mestra. Ela que alfabetizou o Ildefonso e os irmãos. E aí você vai para a família e você encontra um caderno de memória escrito por Dona Henriqueta Amália de Castro, mãe do intelectual Ildefonso Juvenal. A existência de cadernos de memória, que não é somente da Henriqueta, vai aparecer também em Lúcia Leopoldina da Conceição, que vem a ser a avó de Maria Clara, contemporânea de Antonieta de Barros, Leonor de Barros, também professora, também negra, né?
Maria Clara herda também de sua avó um caderno de memórias. Maria Lúcia da Conceição, uma mulher nascida ainda no período da escravidão, em 1852, né, deixou um registro histórico gravado da trajetória daquela família. Como essas duas, houve tantas outras. Né? E quantas outras tantas a gente vai ter que buscar, realmente escavar em baús empoeirados, né? Essas memórias, essas trajetórias que não foram vistas pela historiografia. Né? Haja vista, por exemplo, a trajetória de Gustavo de Lacerda, fundador da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, lá no Rio de Janeiro. Nosso aqui, nascido em Desterro, em 1854, filho de mãe escravizada, de pai branco que não assume a sua paternidade. Né? Gustavo de Lacerda foi um dos grandes, podemos dizer, socialistas do período. Fundou clubes recreativos, sindicatos, cooperativas, né? Escolas de alfabetização, de escolas mistas, tanto para meninos e meninas, né? Jornais. Então, quer dizer, quando a gente começa a estudar a trajetória desse grupo, a gente percebe que não haveria educação no Brasil, em Santa Catarina, sem a presença negra. Não haveria jornalismo sem a presença negra. Não haveria ciência, conhecimento técnico, sem a presença negra nesse país. Então, respondendo de forma mais objetiva, qual é a importância desse material no Clube da Leitura? Fundamental, né? Fundamental enquanto conteúdo, enquanto proposta epistemológica para os nossos professores e gestores e também para os nossos alunos. E aqui em Florianópolis nós temos então o privilégio de ter no nosso acervo tantos títulos, mas e os estudantes do nosso cenário brasileiro, né? Como fica? Como a editora tem feito para atingir outras pessoas em demais estados, para que eles também tenham esse privilégio? Bom, a editora é uma editora pequena, a gente chama pequena com muita sorte de ter já em suas primeiras produções alcançado algumas premiações importantes, a exemplo de finalistas do Prêmio Jabuti, com o livro do Ildefonso Juvenal, termos livros reconhecidos pela Fundação Nacional para o Livro da Infância e Juventude, né, como altamente recomendáveis, como Triolé, Triolé. Então, a participação nesses eventos, nesses concursos de âmbito nacional, é uma forma, uma maneira de a gente sair das fronteiras do Estado. A outra, a participação em feiras literárias, né, organizando também palestras com Gustavo de Lacerda. Nós fizemos o lançamento do Gustavo de Lacerda em 3 estados do Brasil, em 4. Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né, com Gustavo. Então, são formas, obviamente, na limitação de uma editora pequena, e lembrando que nós, a editora de 2018, 2020, nós tivemos a pandemia. Né? Então, nós tivemos um período também que, de certa forma, dificultou, né, um alcance maior. Mas eu costumo sempre dizer o seguinte: nós temos 295 municípios em Santa Catarina. Né? Eu gostaria muito que a editora ficasse conhecida nos 255 municípios e depois alcançar outros estados, outros países, né, o mundo afora. Mas a gente precisa ser conhecido primeiro aqui, né, porque foi isso que fez de Cruz de Souza famoso e é a força do Cruz de Souza. Ele era conhecido num território catarinense da sua época, que era o quê? Lages, Laguna, Joinville, né, o Vale do Itajaí e Antiga Desterro. Então hoje o nosso propósito é esse: alcançar o maior número de catarinenses possível. Que presente te ouvir. Que bom estarmos aqui neste encontro, juntos, conversando sobre algo tão importante que é a literatura. E eu gostaria agora de te pedir para deixar uma mensagem para as pessoas que estiveram conosco até aqui, ouvindo e aprendendo tanto contigo, como eu tenho aprendido. Bom, dizer que a população negra tem uma trajetória linda, rica em Santa Catarina, em Florianópolis, que quando a gente estiver andando na rua, que a gente possa perceber os corpos,
presentes e ausentes negros na cidade. E se eles estão ausentes é porque houve uma ação deliberada para essa ausência, mas que nem sempre foi assim. E que essa história não é uma história de uma narrativa única. Há muitas vozes, muitas formas de contar e olhar para essa história. E muitas dessas pessoas que ainda são portadoras dessa memória, residem ainda no Morro do Maciço, do Morro da Cruz, no continente, né? Ou estão aí à espera de pesquisadores, escritores e escritoras para que possam contar as suas trajetórias de vida. Então vamos olhar para essas pessoas com carinho e muita atenção.